Salve, salve, amigos e amigas da matemática! Eu sou o professor Jefferson Christian e no vídeo de hoje, continuando a nossa playlist sobre frações, eu trago aqui um vídeo começando a nossa matéria propriamente dito sobre frações, onde estudaremos as operações básicas de adição, continha de mais, e subtração, continha de menos, nas frações com denominadores iguais. Então, se você já começou o vídeo sem entender nada, é porque você não assistiu o vídeo anterior. O que seriam denominadores iguais? Eu vou explicar aqui, não tem problema, mas é muito importante que você assista ao vídeo anterior, caso você não tenha assistido, ok? Muito bem. Então, vamos pegar aqui primeiro duas frações quaisquer. Vou inventar aqui a fração agora, ok? Então peguemos, por exemplo, a fração 3 quartos. E aí eu vou fazer uma continha de mais. Então, 3 quartos mais 1 quarto. Ok? Bem, primeira coisa que nós vamos observar é que o número de baixo, o denominador, esse número é igual nas duas frações. Então, os denominadores das frações são iguais. Nesse caso, valem 4. Para fazer essa soma, é muito simples. Basta você repetir esse denominador e somar os numeradores, os números de cima. Nesse caso, o 3 e o número 1. Então, 3 mais 1 dá 4. Embaixo temos 4. 4 quartos. 4 quartos. Essa é a resposta. Bem, se você nunca viu isso, você pode estar achando estranho, né? Por que nós somamos o número de cima e não somamos o número de baixo? Por que eu não somei 4 com 4? Dando assim 4 oitavos. O motivo disso é o seguinte: eu vou usar uma das definições de frações que eu dei no segundo vídeo, na primeira aula, que é no segundo vídeo. Então, se você não viu, corre lá e veja, ok? Se a gente pega, por exemplo, uma pizza, ok? Uma pizza aqui mal desenhada, ok? Vamos supor que eu a divida em 4 pedaços, em 4 partes. Por que 4? Porque o número de baixo é 4. Então tem aqui os tomatinhos e tal. Tá aí. A pizza é bem feia. Se eu a divido em 4 partes e pego 3, então vamos supor que eu peguei essas 3 partes aqui. Eu terei pegado 3 quartos da pizza, concorda? Muito bem. Agora, se depois eu volto e pego o pedaço que faltou, por que o pedaço que faltou? 1 quarto que eu quero pegar agora. Então aqui eu vou até fazer de outra cor. Opa, aqui eu já tinha pegado. Vou fazer de azul esse 1 quarto que eu peguei no final. Então de azul eu tenho 1 quarto. De vermelho eu tenho 3 quartos. Juntando agora tudo, eu tenho o quê? Ora, os 3 quartos originais, mais 1 quarto. 3 pedaços que eu peguei, mais 1 que eu peguei no final. No final eu terei pegado quantos pedaços? 4. De quantos que eu tinha originalmente? 4. Então, olha, eu somei a quantidade inicial que eu peguei com a quantidade final. Mas a divisão de pedaços original continuou a mesma. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Se eu tenho aqui para somar, por exemplo, a fração 2 quintos mais 1 quinto.
Então eu tenho aqui dessa vez não uma pizza, mas uma barra de chocolate dividida em 5 pedaços. Muito bem. Aí primeiro eu vou lá e pego 2 pedaços. 1, 2. E depois eu vou lá e pego mais um pedaço. Quantos pedaços eu terei pegado ao todo? 3. Muito bem. 3 de quantos? 3 de 5. Então repare que eu não somo os números de baixo, porque eles representam a divisão original do desenho, da quantidade que eu estou dividindo, né? E os números de cima eu somo, porque eles são as partes do todo que eu peguei. Então 2 mais 1 dá 3, repete o número de baixo, que é 5. E é assim que se faz a operação de soma com frações cujos denominadores são iguais. E na subtração é a mesma coisa. Então, se eu tenho, por exemplo, 4 sétimos, eu quero subtrair 2 sétimos. A primeira coisa que a gente tem que olhar é se o número de baixo, o denominador, é igual nas duas. Se for igual, nesse caso é o número 7. Basta repetir esse número e fazer a operação, nesse caso a operação de menos, com os numeradores, com os números de cima. 4 menos 2, que é igual a 2 sétimos. E pronto, acabou. Ah, e se eu tivesse mais de duas frações? Se eu tivesse 3 frações ou mais? Bem, é só fazer a mesma coisa. Se eu tivesse, por exemplo, 3 oitavos mais 4 oitavos mais 5 oitavos. O que faz? Ora, você poderia fazer de duas em duas, né? Você poderia somar essas duas, pegar o resultado e somar com essa, sem problema nenhum. Ou você pode, percebendo que o denominador das 3 frações é o mesmo, é o número 8 nesse caso, simplesmente repetir esse denominador e somar os numeradores, os números de cima. Então, ó, 3 mais 4 mais 5. 3 mais 4, 7, mais 5, 12. E repete o denominador, 12 oitavos. E pronto, acabou. Bem, é isso. A mesma coisa com a operação de subtração com 3 ou mais frações, ok? Então aqui, ó, resumindo, né? Você, nas frações cujos denominadores são iguais, você repete o denominador e opera, né, soma ou subtrai os numeradores, os números de cima. Por quê? Por causa daquela lógica do desenho que eu fiz. E você pode fazer isso com quantas frações você precisar fazer. Ok? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou sugestão ou crítica, ou mesmo a correção de alguma conta errada que eu tenha feito, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. Deixe seu like, se inscreva e acompanhe todos os vídeos. Obrigado, até a próxima.